Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que está movimentando o mundo: o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e as consequências disso. Com as suas políticas marcadas por decisões polêmicas e uma postura bastante assertiva, a volta de Trump ao comando da maior potência mundial levanta muitas questões sobre os impactos globais que isso pode trazer. Para nos ajudar a entender melhor essas possíveis influências, recebemos dois especialistas: o cientista político Daniel Miranda e a doutora em Direito Político e Econômico, especialista em relações internacionais, a Isabela Santos. Eles vão nos explicar, como as novas políticas de Trump podem afetar o cenário internacional e, claro, o nosso dia a dia. Fiquem com a gente, porque o programa é muito interessante. Eu quero dar um bom dia a vocês e agradecer a presença aqui no Saúde Algo Mais. Mudou muita coisa após a posse do Trump, não é verdade? Vamos começar. Sim, bastante. Aí vale para os dois essa pergunta. Qual a opinião de vocês do que está acontecendo? Há um realinhamento do eixo do poder? Na verdade, com a volta ao poder do Donald Trump, o que a gente vê é uma alteração que pode ser muito grande na política externa e que vai afetar os países de maneira direta ou indiretamente. Tanto Europa, Oriente Médio, América Latina, tanto no campo comercial, também no campo diplomático e também político, né? Porque a gente está falando aí de uma potência, que é uma potência ainda hoje econômica, apesar de ter a China, né, colada aos Estados Unidos da América, mas que com algumas decisões, como já foi dito, bastante polêmicas, vem criando algumas inimizades em distintas esferas. Então, são governos que não estão muito de acordo com as tarifas que estão sendo colocadas, né, em produtos canadenses, mexicanos, chineses, que pode, porventura, Ele deu uma recuadinha, né? se prolongar para outros, né, com uma tarifa ali um pouco reduzida, fazendo algumas coisas aqui, deixando de lado, né, para não causar maiores atritos. E se a gente pega a questão do Oriente Médio, agora com essa ideia que ele teve, que foi rechaçada por toda a sociedade internacional, né, de tirar os palestinos, não se sabe como, né, ali da faixa de Gaza e criar ali uma outra situação, reconstruir. Isso daí pode, porventura, fazer com que alguns grupos, inclusive terroristas que estavam quietinhos há algum tempo com relação aos Estados Unidos da América, se levantar novamente e a gente vê algo, se não igual, um pouco próximo do que aconteceu lá na era Bush, né? Então, são pontos assim que deixam o mundo um pouquinho alerta. Né? Existe uma grande preocupação, né? Daniel, como é que você está vendo essa primeira movimentação, essas primeiras movimentações? Bom dia, Ricardo, bom dia aos espectadores. O que se observa com esse retorno do Trump à presidência dos Estados Unidos, acho que tem dois, além de tudo que a professora já falou, acho que tem dois outros pontos que são muito relevantes. O primeiro é que ele teve uma vitória eleitoral relevante. Porque se a gente lembrar, a disputa dele com a Clinton e depois com o Biden foram vitórias ou derrotas apertadas, né? Venceu e perdeu, mas apertada. Agora não, foi uma vitória tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular significativa. E que isso, qual é o sinal que isso emite, vamos colocar assim para quem observa, né? Seja a política nacional, as políticas, né, nacionais, seja a política internacional. O que a gente observa nos últimos 10, 15 anos é um fortalecimento e uma nova onda da direita internacional, né, que se observa em vários países, no Brexit, assim, a direita com direita nacionalista, né, então o Brexit na Inglaterra, o Orbán na Hungria, assim por diante. E o Trump é essa feição nos Estados Unidos. Muitos se perguntam sobre até quando vai durar essa onda histórica, porque o fato é que ela é, digamos assim, a força motriz, ou vem sendo a força motriz das relações internacionais nos últimos anos. Se a gente pegar os grandes acontecimentos no campo das relações internacionais,
quase todos eles são movidos por um recrudescimento, por um renascimento, um fortalecimento do nacionalismo. Seja o nacionalismo russo na guerra da Ucrânia, seja o Benjamin Netanyahu em Israel, que é uma direita nacionalista também com uma postura, né, mais de enfrentamento, seja o Trump na Inglaterra, seja, em certa medida, guardadas as devidas proporções, o Bolsonaro no Brasil, e assim por diante, né? Então, o xadrez internacional ele vem sendo grandemente movido por essas forças do campo mais à direita e por uma direita de perfil mais nacionalista, que se distingue um pouco de outras correntes da direita mais progressistas, né? É uma direita mais nacionalista e, em muitos aspectos, muito mais conservadora, né? No campo moral e também em vários outros pontos, né, das relações internacionais, como, por exemplo, né, no caso do Trump, um pouco do Brexit também, essa recusa ao multilateralismo, ou seja, a cooperação entre as nações, né? Tanto que o slogan dele é o Make America Great Again, ou seja, faça a América grande de novo, é justamente essa ideia de que não, a América vem primeiro, não importa, embora os Estados Unidos tenha capacidade e recursos para coordenar esforços internacionais no sentido de promover mudança climática, ou a mudança climática não, né, mas para promover políticas climáticas contra, né, o aquecimento global, etc., etc., eles adotam essa recusa que não, agora a gente vai pensar só na gente e interessa o resto do mundo, né? Ele fez uma movimentação, saiu do Acordo de Paris, saiu da OMS, Conselho agora de Direitos Humanos também, da ONU, né? Isso. São ações bastante incisivas, né? Já não é um país que faz muito, não é signatário de muitos tratados que versam sobre a proteção dos direitos humanos, né? E agora saindo do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, então é uma forma dele dizer também que ele não vai estar adstrito a ter qualquer tipo de sanção, porque ele já não faz parte desse conselho. Uhum. E tendo em vista algumas medidas também no campo migratório, né? Então, Sim. como foi dito aqui pelo professor Daniel, essa postura, né, da extrema nacionalista traz esse viés também mais conservador de América para nós, os estrangeiros estão aqui nos atrapalhando, vamos devolvê-lo, né, de qualquer forma, e isso viola tratados referentes à proteção do ser humano. E pode, inclusive, tanto essa medida dentro dos Estados Unidos da América, como essa que ele quer implantar ali na faixa de Gaza, não só aumentar as violações aos direitos da pessoa humana, mas também criar, quem sabe, um maior número de refugiados, possivelmente, porque os palestinos já são um grande número de refugiados no mundo. Inclusive, existe uma proteção que não é dada nem sequer pelo Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Existe uma agência específica somente para eles, e essa postura pode também influenciar nisso. Então, essa visão, que não é uma visão apenas do Trump, vai, de alguma forma, desencadeando também, né, visões parecidas em outras localidades que já têm esse viés de uma direita mais nacionalista. E como disse o Daniel, né, na Europa ali a gente tem muito isso, mas não é só na Europa, a gente começa a ver isso também em outras partes do planeta. Então, pega ali, né, a Turquia, que está ali já, né, um pouquinho Europa, um pouquinho Ásia, pega aqui a América Latina, e tudo isso vai ter alguma consequência num tempo que a gente não sabe determinar, né, se vai ser mais demorado ou menos demorado, mas a volta do Trump, com essa força que ele teve, né, pela sua população, é algo que tem que ser pensado e analisado dentro da sociedade internacional como um todo. Vamos para um pequeno intervalo e a gente volta para conversar, inclusive, sobre esse alinhamento do Trump com os grandes players do universo digital. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Já voltamos. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela segurança e qualidade de serviços como
plantão 24 horas, plano terapêutico para o paciente e remoção em casos de urgência, além da capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o Daniel, com a Isabela, sobre um tema importante que é o efeito para o mundo da eleição do Trump nos Estados Unidos. Esse alinhamento do Trump com Zuckerberg, com Jeff Bezos, com Elon Musk, os grandes players das mídias digitais, né, dos meios digitais, que repercussões vocês acreditam que teremos no mundo por conta disso? Um dos grandes projetos, não digo projeto, mas uma das grandes posições assumidas por essas grandes companhias, principalmente que operam redes sociais, o grande problema delas é que, como elas são plataformas mundiais, elas têm que lidar com inúmeras regulações que são nacionais, né? E, nesse sentido, é claro, essas grandes empresas, que, obviamente, né, o grande objetivo delas é aumentar o máximo possível a sua lucratividade, a imposição dessa diversidade, digamos assim, de regulamentações, acaba criando uma certa complexidade, uma certa dificuldade, às vezes, para eles operarem da maneira como eles acham melhor. Paralelamente a isso, a gente tem todo um debate que também é trazido, principalmente por esses grupos mais à direita, em torno de uma certa concepção de liberdade de expressão como o direito de você falar o que você quiser, né? E as redes sociais, querendo ou não, são um canal para isso, né? Então, a gente tem esse alinhamento entre essa direita
emergente já há muitos anos, né, representada pelo Trump, por um lado, e com as grandes companhias, porque para ambos interessa muito a desregulamentação, ou a não regulamentação das redes sociais, porque a não regulamentação das redes sociais é bom para as empresas, porque é um custo a menos que eles vão ter, seja no sentido de coletar o máximo possível de dados, porque, né, o dado é o novo petróleo, como se diz, é o novo ouro, né, os nossos dados pessoais, aí, que tudo está na rede aí, né, isso são elementos de muito valor para essas empresas, então a não regulamentação, a desregulamentação das redes é positivo para essas grandes empresas, e para essa direita emergente, não digo mais emergente, já está mais do que consolidada, mas para essa nova direita, para ela é um ponto não apenas estratégico, mas até também uma certa posição de valor, né, de defender uma posição absoluta com relação à liberdade de expressão, né? Então, essas grandes companhias internacionais, as políticas que elas implementaram a favor de diversidade, a favor de moderação de conteúdo, de coibir discurso de ódio, elas o fizeram porque elas foram obrigadas, né? Por um contexto em que, obviamente, isso era considerado uma prioridade maior. Com a ascensão de figuras como Trump, por exemplo, ou o bolsonarismo no Brasil, que se sentem cerceados por essa liberdade, porque sentem que não podem dizer tudo aquilo que eles acham que devem dizer, então há esse alinhamento, né? Por um lado, esses líderes políticos, provavelmente eles estão mirando no seu eleitorado, né, que acredita que isso é um elemento importante na sua compreensão de mundo, e por outro lado, né, essas grandes empresas que, óbvio que por interesse estratégico, por plano de negócios dela, quanto menos regulação, melhor, né? Como é que vocês imaginam a relação dos Estados Unidos com a América Latina nesse governo Trump? Bom, o governo Trump agora já deixou claro, né, que a América é para os americanos. Em virtude disso, a América Latina não é, na atual conjuntura, a maior preocupação para os Estados Unidos da América, principalmente no campo político, econômico, né, a questão comercial. Então, ele tem aquela visão de fazer com que a América cresça, né, nas proporções que a gente conhecia, né, algumas décadas atrás. Então, aquela potência até mesmo do período ali ainda da Guerra Fria, né, em que existia ali aquela dualidade entre União Soviética e Estados Unidos da América, só que isso não existe mais. Mas é importante falar que a América Latina ainda possui, sim, países, né, que economicamente têm, sim, força. O Brasil é uma dessas pérolas dentro da América do Sul, temos o México também, como um dos grandes, né, países ali latino-americanos que tem uma força também comercial. Agora, a questão é lidar também com outros aspectos que não sejam apenas esse, como a questão que teve agora de trazer um número grande, né, de aeronaves com cidadãos deportados, né, para a Colômbia, para o Brasil. Então, isso também vai criando ali um certo atrito no campo político também, que de alguma forma pode lá na frente influenciar em outras esferas. O que chama a atenção é que ele começou no primeiro momento já impondo sobretaxações ao México, ao Canadá. Aí, após uma conversa, recuou por um mês, né, impondo algumas condições. O que é que eu quero perguntar para vocês? Vocês acham que ele vai manter essa postura radical ao longo dos anos, ou ele está simplesmente fazendo aí uma sinalização, num primeiro momento, para os seus seguidores mais fiéis, mais radicais, seguindo esse script, né, de polarização mundial que tem acontecido? Tem uma dimensão muito forte de retórica no Trump, né? Ele vive disso, sempre viveu, sempre, né? Sempre Agora, a retórica nunca é vazia, principalmente quando você é presidente do país mais rico e mais poderoso do mundo, né? Então, mesmo quando ele fala algo que a gente até poderia interpretar que é sem pensar, isso tem consequências, né? Mas, de modo geral, eu creio que não. Eu acho que ele vai realmente tentar, claro,
provavelmente haverá forças e oposições ali para impedir ou estabelecer limites. A própria realidade vai impor limites, por exemplo, essa ideia de esvaziar Gaza, de fazer limpeza étnica em Gaza, uma coisa assim, né? Que assim, a própria realidade objetiva, as próprias dificuldades de execução do plano dele já vão estabelecer alguns obstáculos, né? Vocês vão se lembrar lá no primeiro mandato dele, que ele quer construir um muro ainda maior na fronteira do México, mas que era um valor muito alto. No final, ele repetiu 4 anos que ia construir o muro, não construiu, mas aquilo como peça de propaganda retórica permaneceu. E mesmo que ele não tenha construído o muro, de fato, as políticas com relação aos imigrantes se endureceram bastante. Então, eu creio sim que ele, na retórica, acho que dificilmente ele não vai continuar nesse nível intenso. Eu acho que ele vai fazer muito menos do que ele está prometendo, mas pelos obstáculos objetivos desses planos que são excessivamente grandes, né? E até implicam, que pode, na perspectiva deles pode não parecer, mas é uma coisa que tem implicações negativas para o próprio Estados Unidos, né? Economicamente, politicamente, etc. Com certeza. Né? A gente vai para mais um intervalo e volta para conversar um pouco sobre o impacto possível do governo Trump nas condições climáticas mundiais. Já voltamos. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com um serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Seibin 40 anos. Uma vida ao seu lado.
Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando sobre os efeitos do governo Trump sobre o mundo, né? E para isso a gente recebe aqui o Daniel e a Isabelle, que têm experiência importante na análise política dessa conjuntura momentânea. Como é que vocês avaliam os impactos das ações do governo Trump nas condições climáticas mundiais? Atualmente, né, diante de tudo que ele vem falando de maneira negativa, né? Então, a postura no primeiro governo já foi negativa e nesse segundo mandato, pelo menos inicialmente, o que a gente verifica é que não houve uma mudança na visão dele, até mesmo de rechaçar que exista de fato um aquecimento global que está, né, influenciando diretamente na mudança climática de todo o planeta. Então, não é só uma parte do mundo que vem sentindo, né, O mundo todo, né? tsunamis, terremotos, furacões, realidades essas que eram inexistentes, né, com a constância que a gente está É vivenciando verdade. nos últimos tempos. Então, seca nós tínhamos, inundações, mas não na proporção que a gente está vivenciando. Um fato. E os Estados Unidos é um dos maiores emissores de CO2, né, um dos maiores poluidores. Então, justamente os maiores, né, China, Estados Unidos, são aqueles que mais evitam firmar esses tratados de proteção ao meio ambiente. Então, ele, como sendo um dos grandes, não fazendo isso e havendo uma dificuldade em criar algum tipo de sanção, o que a gente vai verificar é que vai continuar existindo, né, essa emissão de gases poluentes, não vai haver a diminuição, como vem a sociedade internacional há algum tempo já tentando mitigar, e o que a gente vai sentir daqui para frente vai ser essa realidade cada vez pior. Então, cada ano mais quente, cada ano um pouco mais de tragédias de cunho ambiental. Pois é, essa é uma grande preocupação, né? Mas, Daniel, e do ponto de vista político, como é que você enxerga não só os efeitos lá nos Estados Unidos, mas também na América Latina, enfim, todos os continentes, né? Mas especificamente, se há uma tendência de irradiar esse tipo de postura para o mundo todo? Sem dúvida nenhuma, porque seja pela força do exemplo, porque querendo ou não, os Estados Unidos, né, é um país muito observado e os demais grupos, seja a esquerda ou a direita, nos outros países da América Latina, no Brasil, inclusive se inspiram muito, né? A gente basta ver aqui no Brasil a admiração que uma certa parte da direita tem com relação ao Trump. Então, a gente tem, em primeiro lugar, esse impacto do exemplo, ou dessa motivação, dessa nova reenergização, vamos colocar assim, né? De ter mais mobilização. E, por outro lado, também a gente não pode desprezar que nos Estados Unidos existem muitos grupos, né, para além do Trump, existem muitos grupos de direita, muitas organizações que financiam eventos, palestras, cursos de formação pelo mundo afora, espalhando o seu ideário, e isso tem, é claro, impacto direto sobre a mobilização e sobre as disputas políticas em vários países. Então, com certeza, a ascensão do Trump amplia ainda mais essa influência que os Estados Unidos já têm pela sua própria força, pelo seu próprio tamanho, né, pela própria hegemonia cultural que eles têm. Então, essa vitória do Trump, ela amplia ainda mais a influência desse tipo de ideário mais à direita, anti-mudança climática, ou anti-reconhecimento, né, dos eventos climáticos extremos. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Saúde Algo Mais. Vamos esperar, vamos aguardar os próximos capítulos e, com certeza, vamos chamá-los novamente para falar sobre os impactos já de algum tempo, daqui 6 meses do governo. A gente vai ter condições de fazer uma avaliação melhor. Nós que agradecemos e agradecemos aos seus telespectadores também. E estamos aqui à disposição para discutirmos, né, um pouco mais sobre essa temática que vai trazer ainda bastante interessante, né? muito assunto. É verdade. Obrigado. Obrigado.
Obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.